Sejam muito bem-vindos, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, mais uma leitura bíblica, o nosso plano de leitura bíblica anual. E hoje nós estamos no número de 209 do nosso plano de 365 dias, onde em 365 dias, se Deus quiser, teremos lido a Bíblia toda. Quero dar as boas-vindas para você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso clube. Eu vi que bastante pessoas entraram. É provável que vocês tenham recebido um convite e um vídeo, Um vídeo falando sobre a importância de ler a Bíblia todos os dias. Alguns amigos aqui do nosso clube de leitura, nossas amigas queridas, enviaram esse vídeo para você, junto com o convite. Você entrou lá no nosso grupo do WhatsApp e caiu aqui. Não é por um acaso. Pode ter certeza que é Deus te buscando para estreitar o seu relacionamento com Ele. Pode ter certeza que é Deus te buscando para revelar a você e ao seu coração, através das palavras sagradas, das letras sagradas, revelar a você a sua graça, sua misericórdia, sua bondade. Bom, é preciso falar para você que esse plano não começou hoje, começou no início do ano, dia 1º de janeiro, mas você pode fazer o seu plano anual daqui para frente, ou colocar em prática esse plano anual, Melhor dizendo. Como? Hoje é o dia 209, você segue conosco e quando nós completarmos no final do ano, você continua por mais 208 dias. Hoje é 209, 208. Ou você pode ir também resgatando os capítulos anteriores. Se você tiver um tempo mais livre para isso, um final de semana, para maratonar, enfim. Aí você assista hoje a leitura, acompanhando aí com a Bíblia e resgata um. Então você sempre vai assistindo o atual e resgatando. Se você achar por bem assim, não tem problema, tá? Agora, eu sempre aconselho o seguinte, mesmo que você queira seguir daqui para frente, resgate o primeiro e o segundo dia, porque foram nesses dias que nós falamos como seria o plano, qual o nosso compromisso, qual exercício adotamos, que é a hermenêutica, qual a Bíblia nós estamos lendo, qual versão. Nós estamos lendo a King James de 1611. Por que escolhemos essa Bíblia? Então, os primeiros dias são muito importantes, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos proporcionou estarmos aqui reunidos nesta sala de leitura. Senhor, estamos aqui única e exclusivamente para ler a Tua Palavra, entendermos os textos. E agora, durante a leitura do livro dos Salmos, que é um livro que fala sobre relacionamentos do homem para com o Senhor, a forma que oravam ao Senhor através de hinos, canções e algumas profecias também. Então queremos aprender como podemos nos relacionar com o Senhor, como podemos orar, as palavras que podemos colocar, conhecer ao Senhor através das revelações dessa palavra, quando revelam a Tua grandeza, a Tua soberania. Então nos ajude a termos olhos atentos aos escritos, mas não apenas o escrito, a letra, que o nosso coração esteja sensível à voz do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Bom, o Salmo 15 já começa, versículo 1, dizendo o seguinte, vou fazer um breve comentário aqui. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, nesse salmo aqui de Davi, o autor já começa trazendo uma questão, um questionamento ao Senhor, mas que na verdade revela um desejo. E a gente vê que esse desejo realmente estava em Davi, Há outras citações que ele diz que queria morar todos os dias. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua presença, no teu tabernáculo, enfim. Depois eu vejo aí os comentários de vocês, tá? Vou focar aqui na leitura. Mas seja bem-vindo também, Maurício. Aí Duane colocou aqui, o Maurício é o meu esposo, pastor. Seja bem-vindo, Maurício. Deus te abençoe, tá? Bom, então, ele já começa aqui dizendo, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo?
E quem morará no teu santo monte? A gente percebe que esse era um desejo de muitas pessoas no Velho Testamento. Tinham esse desejo. E quando fala de morar no tabernáculo e no santo monte, era realmente no sentido literal. Como nós já lemos, vocês que já estavam no clube de leitura desde o início do ano, nós já lemos que Deus habitava no tabernáculo. A sua presença habitava no tabernáculo. Ele disse: eu morarei no meio de vós. Quando ele fez um pacto, o pacto mosaico, quando o povo saiu da escravidão do Egito, foram levados até o pé do monte e ali foi feito um pacto, né? Vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus. Eu habitarei no meio de vós. Pediu para Moisés construir o tabernáculo, como eu já expliquei para vocês. Dentro do tabernáculo tinha um santuário, dentro do santuário tinha o Santo dos Santos, dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, a tampa da arca chamada de propiciação, tampa da propiciação, se não me falha a memória agora, era considerado o trono de Deus. E dali ele falava com o sumo sacerdote. Só que é o seguinte, não é qualquer um que entrava ali. Nós já lemos, nós já estudamos juntos, que não é qualquer pessoa que poderia entrar no tabernáculo. Somente os sacerdotes entravam e somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Então, quando o salmista ou qualquer pessoa do Velho Testamento dizia que queria entrar, que queria morar no tabernáculo, era um desejo que eles tinham de poder permanecer na presença de Deus, literalmente 24 horas, que queriam conviver com Deus 24 horas. Só que não é qualquer pessoa que entraria no santuário por causa da santidade de Deus. A pessoa tinha que se santificar, o sumo sacerdote passaria pelo ritual da purificação, como a gente já leu, com águas, a roupa purificada, teria que ser ungido com o óleo da santa unção para aquele fim naquela época. Tinha todo um ritual, tinha que primeiro apresentar um sacrifício, pegar o sangue, aspergir, ungir a ponta da orelha, ponta do pé, colocar a brasa do altar, no altar do incenso, enfim, tinha todo um ritual de santificação para poder entrar. Então não é qualquer um que poderia entrar. E a gente vai ler aqui na sequência ele falando. Só que o interessante deste versículo, desse desejo que havia nas pessoas do Velho Testamento, é saber que nós, hoje, temos o privilégio de ter cumprido esse desejo em nós. Porque se naquela época a presença do Senhor habitava, morava, estava dentro do tabernáculo construído pelas mãos dos homens, a profecia dizia, e isso já se cumpriu, que essa presença habitaria em nós. Hoje nós somos esse tabernáculo, o templo do Espírito Santo. Então, hoje nós podemos estar nesse relacionamento que o povo do passado tanto queria, 24 horas. Podemos estar diante da presença de Deus 24 horas, tê-lo em nós por 24 horas. Ah, mas no passado a santidade de Deus não deixava, porque ele era um Deus muito santo, só poderiam chegar até ele os santificados. Assim somos nós, que estamos em Cristo. Não é pelos nossos méritos. Se fosse somente por nós, também não poderíamos, é claro. Eu acredito que todos que estão aqui assistindo devem olhar para si e reconhecer, mas eu sou pecador, eu sou tão falho, como que eu poderia estar diante de um Deus tão santo? Mas a palavra nos santifica, o sangue de Cristo nos justifica e o Espírito Santo nos comunica. É um processo de santificação que nós vivemos nos dias de hoje. O véu foi rasgado por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus. Isso é ótimo, isso é excelente, isso é glorioso para nós. Porém, veja, há uma condição. Da mesma forma que o salmista colocou aqui, nos versículos a seguir, nós também precisamos apresentar.
Veja o que ele disse, ó. Vamos ler novamente o versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí agora vem, ó. Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração. Então, nós podemos hoje estar diante da presença de Deus 24 horas, termos comunhão com Ele? Sim, é em espírito e em verdade. Mas a condição, ela é descrita aqui. Precisamos andar corretamente, ou seja, sermos encontrados sem culpa na nossa caminhada, no nosso dia a dia, em honestidade, verdade no coração, que não seja só o exterior, só o da boca para fora, mas verdade no coração. Precisa ser a verdade do nosso íntimo, essa vida de comunhão com Deus. E aí ele segue falando, versículo 3, aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor, aquele que jura para sua própria ofensa e não muda, aquele que não retém o seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz estas coisas nunca será abalado. Deixa eu só fazer aqui uma conferência, por gentileza, de uma palavra na versão atualizada. Só um instante. Salmo 15. Ó, a chuva apertou aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir daí. Eu gosto dessa... Vou colocar na tela para vocês. Eu gosto dessa palavra que foi colocada na versão atualizada porque dá um entendimento melhor. Então veja, na versão que nós estamos lendo, tá? King James 1611, desde o início do ano. O versículo 4 diz assim, ó, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Aquele que jura para sua própria ofensa e não muda. O que quer dizer isso? Ó? Vou numa versão aqui atualizada. Ó. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Tá? Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Então, o comportamento do homem de Deus, da mulher de Deus, descrito em todo o Salmo, e mais especificamente aqui no versículo 4, é o seguinte: reprovo, aos meus olhos é reprovado, aqueles que merecem reprovação, que não temem ao Senhor, etc e tal. Honro os que temem ao Senhor, eu reconheço aqueles que temem ao Senhor. E agora, ó, olha aí na tela, ó, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Sabe o que é isso aqui, gente? A pessoa que honra a sua palavra. Sabe aquela pessoa de palavra, aquela pessoa que honra a palavra? Aquela pessoa que diz assim, agora eu falei, eu vou ter que fazer. Mesmo com prejuízo próprio. Mesmo que lhe cause algum prejuízo, mesmo que lhe cause algum dano. Se você falou, cumpra o que falou. Se você prometeu, cumpra o que prometeu. Eu prometi para o meu filho tal coisa. Agora eu vou ter que cumprir. Mesmo que com prejuízo próprio. Mesmo que isso lhe cause um dano, mesmo que seja difícil, mesmo que comprometa uma outra coisa. Eu prometi que eu ia... Vou dar um exemplo aqui simples, para vocês entenderem. Eu prometi que eu ia levar o meu filho no shopping. Eu não prometi? Então agora eu vou ter que ir. Eu vou cumprir minha palavra. Mesmo que me cause um certo prejuízo. Mesmo que naquele horário eu vou ter que sacrificar outra coisa. Um trabalho,
uma outra coisa que eu iria fazer, um descanso. Mas eu prometi, eu vou cumprir. Comprei, paguei. Falei, fulano, vou te pagar. Então, no dia eu tenho que pagar. Eu tenho que cumprir. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, que quer caminhar na presença de Deus, como diz lá no versículo 1, morar na presença de Deus, precisa cumprir a sua palavra, precisa honrar a sua palavra. Por isso, desde o início do ano, eu tenho falado para vocês, façam uma declaração pública, coloque nos comentários, eu vou até o fim nesse plano. Por quê? Porque é a sua palavra empenhada. Eu dei a minha palavra que eu estaria com vocês todos os dias esse ano. E o que eu tenho feito? Eu tenho que cumprir, mesmo que me cause prejuízo, mesmo que cansado, mesmo que com sono, muitas vezes com dor de cabeça, febril, já vim aqui dessa forma, não importa. Só se realmente não puder. Um caso assim extremo, saúde extremamente debilitada. Mas enquanto Deus der condição, força, voz, estarei aqui. Por quê? Porque dei minha palavra. Então, quando você coloca um propósito diante de Deus, diante das pessoas, cumpra. Cumpra. É isso que Ele espera daqueles que se relacionam com Ele, que têm comunhão com Ele. Dentre toda a lista, vale a pena a gente repetir. Versículo 2. Aquele que anda corretamente e trabalha com a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Aquele que jura para sua própria ofensa e não muda. Então, dou minha palavra, ainda que eu tenha prejuízo, mas se eu falei, eu vou cumprir. Aquele que não retém seu dinheiro por usura. Isso aqui, não reter o dinheiro por usura, nós já lemos lá no livro de Levíticos o seguinte, não empreste a troco de juros, agiotagem, sabe? Retém o seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Só que assim, é claro que nós lemos lá no livro de Levíticos que essa orientação, essa lei, ela se aplicava para os estrangeiros, para os patrícios, né? os companheiros. Para estrangeiros até que não. Mas assim, a lei dizia o seguinte, é um irmão seu, não empreste a troco de juros. É o seu irmão, se você tem condição, ajude. Ajude. Agora, é claro que tem pessoas que trabalham, é outra coisa, né, gente? Tem que ter maturidade para isso também, né? Tem pessoas que trabalham, fazem negócios, não agiotagem, né? Fazem negócio e tal, mas a orientação não queira, como se diz, usurpar, né? Sabe, se aproveitar do momento de debilidade do outro. O fulano está passando uma situação financeira difícil, então agora é o meu momento, eu vou aproveitar. Fulano, se quiser eu te arrumo aí X, mas você vai ter que me devolver com 3X, né? Poxa, isso não é o perfil de uma pessoa de Deus, né? Capítulo 16. Vamos seguir. Preserva-me, ó Deus, porque em ti ponho minha confiança. Ó minha alma, tu dissestes ao Senhor, tu és meu Senhor. Minha bondade não se estende a ti, mas aos santos que estão na terra, e aos íntegros, em quem está o meu prazer. Suas dores se multiplicarão. Aqueles que se apressam atrás de outro Deus. Suas bebidas, ofertas de sangue, eu não oferecerei, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu mantens a minha sorte. As linhas caem em lugares agradáveis. Linhas são divisões, né? Pensem em divisões de terra. Vamos delimitar aqui. Então, as linhas, o que o Senhor escolhe para mim, as linhas caem em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança.
Eu bendirei o Senhor, que me aconselha. Meus rins também me instruem nas temporadas da noite. Essa palavra aqui, meus rins, no hebraico, no original, lembrem-se que nós estamos lendo uma Bíblia antiga, 1611, e mais próxima ao original. Os tradutores foram atualizando. Se você for em uma atualizada, ao invés de rins vai estar coração, para um melhor entendimento, né? Em um tempo antigo, gente, muito antigo, quando se falava os meus rins, falava-se dos órgãos internos, tá? Então, quando ele fala assim, ó, meus rins também me instruem durante a noite, era como se ele estivesse fazendo menção ao íntimo dele. No meu íntimo, o Senhor me aconselha. Para um melhor entendimento, no meu coração, o Senhor me aconselha, tá? Então a gente vai ver nos Salmos repetidamente, a palavra os meus rins, aí você entende que se trata do interior da pessoa, do íntimo da pessoa. Hoje em dia, facilmente, quando a gente quer falar de alma, a gente fala, meu coração, mas no passado as pessoas não falavam assim, né? No passado as pessoas atribuíam aos órgãos importantes, rins e coração, era sempre um paralelo, rins e coração, órgãos vitais, né? Vamos dizer assim. Hoje a gente já fala de uma forma mais clara, quando se diz coração já entende claramente, tá? Então, versículo 8. Tenho posto o Senhor sempre antes de mim, porque Ele está à minha mão direita e não serei abalado. Portanto, meu coração está alegre e a minha glória se regozija, minha carne também descansará na esperança. Porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o teu santo veja corrupção. Mostrar-me-ás a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há prazeres para sempre. Esse versículo 10 aqui, o apóstolo Pedro, ele citou lá no livro de Atos. Lembra que nós lemos lá no livro de Atos a pregação do apóstolo Pedro para falar de Jesus, para defender a ressurreição de Jesus? Algumas pessoas que não estavam acreditando que Jesus ressuscitou, e ele cita, vocês não ouviram que o Salmo já dizia, porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o teu santo veja corrupção. E ele fala, esse é Cristo, Cristo esteve no nosso meio, foi assim, ele não se corrompeu, ele não viu a corrupção da morte, ele venceu o inferno, ele ressuscitou. Enfim, esse versículo, ele é um versículo profético e faz menção à vida após a morte, né? Onde Deus não deixará a alma no inferno e nem farás com que o teu santo veja corrupção, a corrupção da morte. Todos aqueles que estão em Cristo, ressuscitados em Cristo, não verão a corrupção da morte, tá? Receberemos um corpo incorruptível, glorificado. Não passaremos pelo processo da segunda morte, que é a morte eterna. Capítulo 17. Ouve o justo, ó Senhor, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não sai de lábios fingidos. Que a minha sentença saia da tua presença, que os teus olhos contemplem as coisas que são iguais. Provaste o meu coração, visitaste-me à noite, examinaste-me e não encontraste nada. Estou no propósito de que a minha boca não transgredirá. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Sustenta as minhas idas e em tuas veredas. Sustenta as minhas idas em tuas veredas. Você sabe que vereda é caminho, né? Quando se fala veredas, é caminho, nos teus caminhos. Para que as minhas pegadas não escorreguem, eu te invoquei, porque tu queres me ouvir, ó Deus. Inclina teu ouvido para mim e ouve o meu discurso. Mostra-me a tua maravilhosa benignidade. Ó tu que salvas pela tua mão direita aqueles que põem sua confiança em ti, daqueles que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Menina dos olhos não é uma menina, né? Vocês já sabem, né? Como a menina dos olhos. Se a irmã Ieda estiver aí lendo, aliás, assistindo
Coloque aí nos comentários aí, Eda, o que é a menina dos olhos? Que parte seria a pupila, né, dos olhos? Falo para ela porque ela tem uma ótica. Então olha só que interessante, ó. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Se encerram em sua própria gordura, com sua boca falam orgulhosamente. Eles agora nos cercaram em nossos passos. Eles baixaram os seus olhos, se curvando para a terra, tal como um leão que é ávido por sua presa, como se fosse um leãozinho espreitando em lugares secretos. Ele está aqui metaforicamente dizendo como que os inimigos estão, como um leão pronto para devorá-lo, né? Levanta-te, ó Senhor, desponta-o, humilha-o, livra minha alma do perverso com a sua espada, dos homens com a tua mão, ó Senhor, dos homens do mundo que têm sua porção nessa vida e cujo ventre tu enchestes com o teu tesouro escondido. Eles estão cheios de filhos e deixam o resto de seus bens para os seus bebês. Quanto a mim, contemplaria a tua face na justiça e estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Que glorioso isso, né? Que glorioso. Um homem que tinha, né, muitas riquezas. É um salmo de Davi falando sobre Davi, que tinha muitas riquezas, mas nunca colocou os seus olhos nessas riquezas. Em um paralelo, ele falou: os homens estão cheios de filhos, estão cheios de bens, mas acabam deixando para os seus bebês. Fica tudo por aí. Quanto a mim, contemplarei a tua face, estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Ou seja, estarei satisfeito quando eu estiver aí do ladinho do Senhor. Que glorioso, né? Capítulo 18. Versículo 1. Bom, o título diz assim: ao músico-chefe, salmo de Davi, servo do Senhor, que falou ao Senhor as palavras desta canção no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele disse: eu te amarei, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus, minha força, em quem confiarei. Meu broquel, é um escudo, né? E o chifre da minha salvação. Chifre eu já expliquei para vocês. Força, a palavra chifre representa força, a força da minha salvação e a minha torre alta. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e então serei salvo de meus inimigos. As tristezas da morte me cercaram, e as enchentes de homens ímpios me deixaram com medo. As tristezas do inferno me cercaram, os laços de morte me impediram. Na minha aflição, invoquei ao Senhor. Veja que declaração, né? Como Davi um dia já se sentiu cercado, com medo da morte. Parecia que o inferno se levantou contra ele. Não tem dias que nós estamos assim, que nos sentimos assim? Então, nesses dias, é nessa hora que nós devemos fazer o quê? Versículo 6. Na minha aflição, invoquei ao Senhor. Eu clamei ao meu Deus. Ele ouviu a minha voz fora do seu templo, e o meu clamor chegou até diante dele, até aos seus ouvidos. Então a terra se agitou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram, se agitaram, porque ele estava irado. Isso aqui faz uma menção também com o que aconteceu no monte. Lembra quando o povo saiu do Egito, foram com Moisés ao pé do monte, e ali o Senhor trovejou, fogo, fumaça, terremoto. Aqui faz uma menção às manifestações de Deus, o quanto ele é glorioso, o quanto ele é poderoso. Versículo 8. Subiu uma fumaça saída de suas narinas, e o fogo fora de sua boca devorava, carvões se acenderam por ele. Ele também abaixou os céus e desceu a escuridão, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Ele montou sobre um querubim e voou, sim, ele voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar secreto. Seu pavilhão que os cercava era águas escuras e nuvens espessas dos céus. Ao resplendor que estava diante dele, suas nuvens passaram, pedras de granizo e brasas de fogo.
O Senhor também trovejou nos céus, e o Altíssimo deu sua voz. Houve pedras de granizo e brasas de fogo. Sim, ele enviou suas flechas e as espalhou. Ele atirou relâmpagos e os desconcertou. Então os canais de água foram vistos e os fundamentos do mundo foram descobertos. A tua repreensão, ó Senhor, ao sopro do fôlego das tuas narinas, enviou desde o alto. Ele me tomou e ele me tirou das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Eles me impediram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu esteio. Ele também me trouxe para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se comprazia de mim. O Senhor recompensou-me de acordo com a minha justiça, de acordo com a limpeza de minhas mãos, ele me recompensou, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim. E não afastei os seus estatutos de mim. Eu também fui reto diante dele e me guardei da minha iniquidade. Portanto, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a limpeza de minhas mãos aos seus olhos. Com o misericordioso te mostrarás misericordioso, e com o homem reto te mostrarás reto. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu salvarás o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abaterás. Porque tu acenderás a minha vela, o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. A palavra vela está ligada a um sentido de salvação e livramento, tá? Na escrita antiga. Porque tu acenderás a minha vela, tu vai me dar uma luz, tu vai me dar uma salvação. Como hoje em dia a gente orando, Senhor, me dá uma luz, né? Preciso de uma luz. Tem um sentido aí de uma ideia, uma saída. Alguns falam assim, a luz no fim do túnel, né? Então, em uma escrita antiga, tu acenderás a minha vela, o Senhor Deus iluminará as minhas trevas. Porque por ti eu corri através de uma tropa, e pelo meu Deus saltarei sobre um muro. Quanto a Deus, seu caminho é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é um broquel para todos aqueles que nele confiam. Porque quem é Deus, salvo o Senhor? Traduzindo uma linguagem mais fácil. Quem é Deus, senão o nosso? Ou seja, não há Deus, salvo o Senhor. Então, quem é Deus, salvo o Senhor? Ou quem é uma rocha, salvo o nosso Deus? Quem é Deus como o nosso Deus? Ninguém é como o nosso Deus. É Deus que me cinge de força e torna o meu caminho perfeito. Ele torna os meus pés como os pés das corças e põe-me nos lugares altos. Ele ensina as minhas mãos para a guerra, de maneira que um arco de aço é quebrado pelas minhas mãos. Tu também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua suavidade me fez grande. Tu alargastes os meus passos debaixo de mim, de modo que os meus pés não escorregaram. Persegui os meus inimigos e os ultrapassei. Nem voltei novamente até que eles fossem consumidos. Eu os feri para que eles não fossem capazes de se levantar. Eles estão caídos debaixo dos meus pés. Porque tu me cingiste de força para a batalha. Tu me subjugaste debaixo de mim aqueles que se levantaram contra mim. Tu também me deste os pescoços, né, dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve ninguém para salvá-los, até o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os abati como pó, diante do vento. Eu os lancei fora com a sujeira das ruas. Tu me livrastes das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos pagãos. Um povo que não conheci me servirá. Assim que eles me ouvirem, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos desvanecerão e terão medo fora dos seus lugares fechados. O Senhor vive, e bendita seja a minha rocha, e que seja exaltado o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga e sujeita os povos debaixo de mim. Ele me livra dos meus inimigos. Sim, tu me elevas sobre aqueles que se levantam contra mim.
Tu me libertaste do homem violento. Portanto, ó Senhor, eu dei graças a ti entre os pagãos e cantarei louvores ao teu nome. Grande livramento ele dá ao seu rei e mostra misericórdia ao seu ungido, a Davi e a sua semente para sempre. Então, gente, veja que salmo glorioso. Ele começa, lembrem-se que esse salmo é do servo de Davi, que falou ao Senhor as palavras dessa canção no dia que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Então, olha como isso é importante para nós. Vez por outra, nos lembrarmos de tudo que o Senhor fez. Veja quantos versículos, 50 versículos, Davi citando o que o Senhor fez. O Senhor me livrou, o Senhor foi a minha rocha, com o Senhor eu saltei muralhas, sabe? Saiu falando todas as suas vitórias. E no final, ele ainda fortalece o pacto davídico. Lembra que o Senhor chamou a Davi e falou: Davi, do seu trono sempre vai ter um rei, e até que um reine para sempre, um rei eterno. Então, o pacto davídico vai de Davi até a sua semente, que é Jesus Cristo, para sempre. Então ele termina ainda fortalecendo o pacto, né? Grande livramento ele dá ao seu rei. Ele mostra a sua misericórdia ao seu ungido, a Davi e a sua semente para sempre. Glorioso salmo, muito lindo, muito importante esse salmo aqui. Bom, vamos para o 19 e a gente encerra por aqui. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha, seus limites, vai por toda a terra e as suas palavras ao fim do mundo. Neles, ele pôs um tabernáculo para o sol. Entenda que ele está falando, vou ler novamente. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra as obras das suas mãos. Ou seja, ele está falando que o céu fala por si. Ao contemplarmos o céu, ouvimos um sermão, né? Conseguimos compreender a grandeza de Deus. Ele fala, dia a dia profere um discurso, é como se o céu falasse conosco. Noite a noite mostra conhecimento. Observe as luas, os astros, as estrelas quando eles estão mais evidentes no céu. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Tem algum lugar no mundo que a pessoa não possa olhar para o céu? Sua linha, seus limites vai por toda a terra e as suas palavras ao fim do mundo. Nele ele pôs um tabernáculo para o sol, né? Uma morada para o sol. Quem é como o noivo vindo de sua câmara e regozija como um homem forte para correr uma corrida? Sua saída é desde o fim do céu e o seu circuito até os fins dele, e não há nada escondido de seu calor. Então, o sol é como um noivo que vem, né? A sua saída desde o início e o seu circuito, né? Até o fim. Não há nada escondido diante do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio os simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los a grande recompensa. Ou seja, guardar os mandamentos do Senhor, a grande recompensa. Quem pode entender seus erros? Purifica-me das tuas falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto, serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Então, as palavras da minha meditação. Salmos, eles são para isso, são para meditarmos, né?
use os salmos também para as suas meditações, tá bom? Bom, então a gente encerra a leitura. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.